Logo nos primeiros segundos, preciso te alertar. Existe um hábito simples, quase invisível, que ajudou 30.540 pessoas a receberem uma bênção de Deus em apenas uma semana. E hoje você vai descobrir como ele funciona, porque quase ninguém fala sobre isso e o que muda no momento em que você decide praticá-lo. Mas antes de revelar o nome desse hábito, preciso te levar até o cenário onde ele nasceu, porque é justamente aí que mora o segredo que destrava milagres inesperados. Nos últimos meses, milhares de pessoas estavam lutando em silêncio. Portas fechadas, promessas paradas, orações que pareciam não passar do teto. Mas foi no ponto mais improvável, no cotidiano sufocado, na rotina que parecia igual todos os dias, que esse hábito começou a agir e gerar resultados que até teólogos ficaram surpresos. Algo que parecia tão pequeno desencadeou respostas enormes. A verdade é que esse hábito não funciona por acaso. Ele ativa algo espiritual que muitos subestimam, mas que sempre esteve presente nas histórias bíblicas de transformação rápida, quase instantânea. E é por isso que, à medida que você entender o que acontece nos bastidores desse hábito, vai notar que existe um detalhe oculto que ninguém percebe à primeira vista. E é justamente esse detalhe oculto que explica como pessoas que estavam sem esperança há meses foram surpreendidas com respostas que chegaram em dias, não semanas, não meses, dias. Quando essa revelação finalmente aparecer diante dos seus olhos, você vai entender por que Deus age tão rápido quando esse hábito é colocado em prática. Mas antes de te entregar o que muitos vêm buscando há muito tempo, você precisa compreender o contexto espiritual que prepara o terreno para a bênção. E quando você perceber isso, vai entender por que talvez esse hábito seja exatamente o que está faltando na sua vida neste exato momento. A maioria das pessoas imagina que a resposta de Deus depende apenas da intensidade da oração, da quantidade de fé ou do tamanho da necessidade. Mas o que esse hábito revelou é algo completamente diferente. Ele funciona porque reorganiza a posição do coração antes mesmo de Deus liberar a bênção. E quando o coração se posiciona corretamente, algo no espiritual se abre. Esse hábito nasceu de uma pergunta simples: o que realmente impede Deus de agir com rapidez na minha vida? A resposta para muitos foi chocante. Não era falta de fé, não era pecado escondido, não era falta de merecimento. Era algo mais sutil, porém profundo. Algo que se infiltra na rotina e nos faz perder o alinhamento sem perceber. E o hábito milagroso foi justamente criado para confrontar essa desconexão silenciosa. Quando as primeiras pessoas começaram a praticá-lo, não esperavam nada extraordinário. Mas o que veio logo depois foi tão inesperado que se tornou um testemunho coletivo. Promoções surgiram, relacionamentos foram restaurados, diagnósticos mudaram, dívidas foram resolvidas. E tudo isso levantou uma pergunta inquietante: como algo tão simples pode produzir algo tão grande? A resposta está no princípio espiritual, que esse hábito ativa automaticamente. Um princípio que aparece repetidas vezes nas Escrituras, mas que a maioria só lê, nunca pratica. É aí que mora o impacto. É aí que a transformação acontece. Porque nesse ponto, Deus não apenas ouve, Ele se manifesta. E antes de continuar, comenta aqui: eu quero viver essa semana de bênção. Quero ver você escrevendo exatamente essa frase, porque isso declara que você está pronto para receber o que Deus pode fazer. Quando analisamos o que aconteceu com essas 30.540 pessoas, uma coisa chama a atenção. Nenhuma delas imaginou que o maior obstáculo não era externo, mas interno. Muitos acreditavam que Deus estava em silêncio, quando na verdade Deus estava esperando algo específico, um movimento simples, quase imperceptível, que reorganiza a alma. E é justamente isso que o hábito milagroso faz. Ele recoloca o coração no lugar onde Deus age com mais força e mais velocidade. Pessoas que carregavam cansaço espiritual por anos descobriram que a dificuldade não era a falta de fé, mas o acúmulo de distrações. A mente tumultuada, o coração dividido, o foco espalhado.
Quando esse hábito entrou na rotina, algo começou a se acalmar por dentro, e essa calmaria abriu um caminho que antes estava bloqueado. Não foi magia, foi alinhamento. O curioso é que quase ninguém percebe isso. Estamos tão acostumados a buscar soluções grandes, práticas demoradas, mudanças profundas, que ignoramos completamente o poder do pequeno. Mas Deus sempre valorizou o pequeno, a pequena fé, o pequeno gesto, o pequeno ato de obediência. E quando ele encontra esse pequeno movimento sincero, ele responde de forma desproporcional. Esse é o ponto-chave. Deus não precisa de muito para agir. Ele precisa do movimento certo. E o hábito milagroso é exatamente esse movimento. O que muita gente ainda não sabe é que existe um motivo específico pelo qual esse hábito gera resultados tão rápidos. E é aqui que a história começa a ganhar outro tom, porque existe um elemento oculto dentro desse hábito que só funciona quando você entende o propósito real por trás dele. E é isso que vou te revelar agora. O que realmente torna esse hábito tão poderoso é que ele toca em um princípio espiritual que Deus sempre honrou: a prioridade silenciosa. Não é barulho, não é esforço exagerado, não é sacrifício forçado. É colocar Deus num lugar que normalmente deixamos de lado sem perceber. E a verdade é que quando você faz isso, algo muda no ambiente espiritual de forma imediata. Esse hábito não exige que você pare tudo, nem que mude radicalmente seu estilo de vida. Ele se encaixa no cotidiano, entre tarefas, compromissos e responsabilidades. É justamente por ser tão simples que ele escapa da percepção de tantos. Mas é também por ser simples que ele é tão eficaz. Deus sempre se move quando encontra sinceridade acima de performance. E essa sinceridade é ativada de forma quase automática quando você pratica esse hábito diariamente. É como se cada repetição fosse uma chave virando dentro do coração, abrindo espaço onde antes havia resistência, dúvida ou confusão. E quando esse espaço se abre, Deus encontra terreno fértil para derramar bênção. O mais surpreendente é que muitas pessoas relataram que, ao praticar esse hábito, começaram a perceber pequenas coisas que antes ignoravam. Sinais, respostas, confirmações, movimentos sutis de Deus. Era como se a vida espiritual estivesse sendo afinada, nota por nota, até formar um som claro. Mas existe uma parte dessa prática que poucas pessoas conhecem. E é justamente essa parte que parece ser responsável pelos resultados mais rápidos. Ela funciona como um gatilho espiritual, e quando você entende isso, a maneira como Deus age na sua vida muda completamente. Quer saber qual é esse gatilho? É exatamente isso que vamos aprofundar nos próximos blocos. Antes de te revelar o gatilho espiritual que potencializa esse hábito, precisamos entender um ponto fundamental. Deus não responde apenas ao que fazemos. Ele responde ao estado em que fazemos. Isso explica por que algumas pessoas oram por anos sem mudança e outras oram por dias e recebem em uma semana. O que muda não é o volume da oração, mas a disposição interna de quem ora. E esse hábito milagroso foi justamente criado para ajustar essa disposição. Quando ele entrou na rotina das 540 pessoas que testemunharam resultados, algo muito específico aconteceu. Elas deixaram de buscar a bênção e começaram, mesmo sem perceber, a buscar o abençoador com um coração reposicionado. Essa mudança de foco é sutil, mas espiritualmente poderosa. E quando o foco muda, o ambiente espiritual muda junto. Esse hábito se tornou para muitos o primeiro momento do dia em que alma e espírito se alinham com clareza. E quando isso acontece, as barreiras internas que impediam o agir de Deus começam a desmoronar. O medo cede espaço à confiança. A ansiedade perde força. A dúvida não encontra mais terreno fértil.
É por isso que tantas transformações surgiram rapidamente, porque Deus encontrou abertura, encontrou espaço, encontrou silêncio dentro de pessoas que antes só tinham ruído. É como se a prática desse hábito fosse uma antiga chave espiritual que volta a girar depois de anos travada. E agora que você chegou até aqui, é importante entender que esse hábito não é apenas uma prática. Ele é uma postura, uma decisão diária que redefine como você se posiciona diante de Deus. E isso explica por que o próximo elemento que vou te revelar é tão determinante. O gatilho espiritual que potencializa esse hábito está em algo que parece pequeno, mas que tem impacto profundo: a intenção oculta. A maioria das pessoas repete suas práticas espirituais no modo automático, guiadas pela necessidade ou pela pressa. Mas quando alguém passa a praticar esse hábito com uma intenção específica, de entregar antes de pedir, de ouvir antes de falar, de confiar antes de ver, algo no mundo espiritual se move. Essa intenção limpa o caminho para que o hábito funcione como uma semente plantada no terreno certo. Ela desfaz aquele bloqueio invisível que impede tantos de receberem respostas rápidas. E ao desfazer esse bloqueio, cria espaço para que Deus opere sem resistência. É por isso que tantas bênçãos chegaram em poucos dias, porque a resistência foi embora. Muitos relataram que, ao colocar a intenção correta nesse hábito, sentiram como se o coração finalmente estivesse respirando depois de anos preso. Outros disseram que a mente ficou mais leve, que a fé ficou mais simples, que a presença de Deus ficou mais perceptível. E isso não é coincidência. É a reação espiritual natural de um coração alinhado. Esse é o verdadeiro gatilho. A intenção que se conecta à prática. Uma intenção que diz silenciosamente: Senhor, eu confio mais no que tu podes fazer do que no que eu posso controlar. E essa frase não precisa ser dita em voz alta. Deus percebe quando ela está no coração. Mas existe ainda um segundo gatilho, ainda mais profundo, escondido por trás desse hábito. Um gatilho que quase ninguém entende. E que pode ser justamente a razão pela qual tantas pessoas experimentaram bênçãos tão rápidas. Nos próximos blocos, vou te mostrar como ele funciona e por que ele faz tanta diferença quando você o aplica. O segundo gatilho que transforma esse hábito em uma chave para bênçãos rápidas está relacionado a algo que quase ninguém imagina: a ordem espiritual. A maioria das pessoas vive tentando ajustar circunstâncias, mas raramente ajusta a ordem interna pela qual se aproxima de Deus. E quando a ordem está desalinhada, até boas práticas perdem força. Esse hábito, no entanto, foi responsável por reorganizar essa ordem em milhares de pessoas. O que aconteceu foi simples, mas profundo. Ao praticar esse hábito da forma correta, as pessoas começaram a colocar Deus antes da ansiedade, antes das preocupações, antes das decisões importantes. Isso mudou tudo, porque quando Deus volta a ser o primeiro, a vida deixa de ser governada pelo medo do futuro e passa a ser guiada pela confiança no presente. É exatamente essa inversão de prioridades que abre espaço para que Deus responda mais rapidamente. É como se o céu tivesse mais liberdade para agir quando encontra alguém que o reconhece antes de pedir algo. Não é que Deus demora. É que nós geralmente atrasamos o processo quando nos aproximamos dele na ordem errada. Esse hábito devolveu a ordem certa e por isso tantas pessoas viram portas se abrirem sem esforço, dúvidas se dissiparem sem luta e soluções surgirem de forma inesperada. A reorganização interna desbloqueou aquilo que espiritualmente estava engavetado há anos. E agora eu preciso que você perceba algo essencial. Existe uma conexão direta entre esse gatilho e o tipo de bênção que Deus libera. Se você entender essa conexão, vai perceber que nada do que você viveu até hoje foi aleatório. Tudo estava preparando você para este momento. Essa conexão é o que eu chamo de alinhamento silencioso. Diferente de práticas religiosas barulhentas que tentam forçar resultados, o alinhamento silencioso acontece
quando o coração se volta para Deus sem pressa, sem cobrança, sem desespero. Ele cria uma atmosfera interior onde Deus não encontra resistência, mas receptividade. E esse hábito específico faz exatamente isso. Ele te posiciona no lugar espiritual onde Deus age com mais facilidade. Quando pessoas começaram a praticar esse hábito, perceberam que, pela primeira vez em muito tempo, estavam ouvindo a Deus com clareza. Não era uma voz audível, mas uma certeza firme, uma direção sutil, um descanso que não dependia das circunstâncias. Isso é alinhamento, e quando o coração está alinhado, o céu se manifesta. Esse tipo de alinhamento explica por que tantas respostas chegaram em uma única semana. Deus não precisa de muito tempo para agir. Ele só precisa que o coração esteja no lugar certo. E quando está, o impossível começa a se mover como se fosse simples. Testemunhos que pareciam improváveis se tornaram comuns entre aqueles que levaram esse hábito a sério. Mas existe ainda um detalhe que pouca gente percebe. O hábito não funciona apenas pelo que você faz, mas pelo que você deixa de fazer enquanto o pratica. E esse é um ponto que quase ninguém entende, mas que determina a profundidade do impacto que ele terá na sua vida. A partir dos próximos blocos, você vai entender por que esse não fazer é tão poderoso e como ele se tornou peça-chave para a transformação de tantas histórias em tão pouco tempo. O que essas pessoas descobriram, muitas vezes sem nem perceber, é que ao praticar esse hábito, elas deixavam de alimentar justamente aquilo que mais bloqueava o agir de Deus, o excesso de controle. Enquanto o mundo nos ensina a planejar tudo, prever tudo, antecipar tudo, esse hábito te coloca no movimento oposto. Ele te obriga a soltar. E quando você solta, Deus assume. Esse não fazer é, na verdade, um descanso espiritual. Não descanso de inatividade, mas descanso de confiança. É aquele momento em que você não tenta resolver na força do braço, não tenta antecipar a resposta, não tenta manipular a situação. Esse espaço vazio se torna um convite para que Deus preencha com direção, clareza e intervenção. Foi justamente isso que fez tantas bênçãos surgirem tão rápido. Quando as pessoas pararam de tentar controlar, começaram finalmente a permitir que Deus conduzisse. O hábito abriu esse espaço, mesmo sem que elas se dessem conta. É como se a alma tivesse, pela primeira vez em anos, respirado sem tensão. E quando a alma respira, a fé floresce. Muitos relatos mostram que, no momento em que a pessoa parava de insistir, de lutar contra si mesma, de tentar entender cada detalhe, a bênção aparecia. Não porque ela desistiu, mas porque ela confiou. E confiar nesse hábito não é um gesto emocional, é uma atitude repetida. Agora você precisa saber algo que torna esse hábito ainda mais extraordinário. Existe um horário específico do dia em que ele produz resultados mais rápidos, e esse horário não foi escolhido por acaso. Ele se conecta diretamente com um padrão espiritual presente nas Escrituras e na experiência de milhares de pessoas. Esse horário específico não tem a ver com misticismo, mas com disposição espiritual. É o momento em que o coração está mais aberto, a mente mais receptiva e a alma mais sensível à direção de Deus. Praticar esse hábito nesse período do dia é como ajustar uma antena na frequência exata. Tudo fica mais nítido, mais direto, mais rápido. Foi nesse horário que a maioria das pessoas relatou experiências repentinas, paz inesperada, respostas claras, decisões que antes pareciam difíceis e, principalmente, pequenas confirmações de Deus que surgiam ao longo do dia. Essas confirmações criavam uma sequência de acontecimentos que muitos interpretaram como coincidência, mas que, na verdade, eram um alinhamento. Quando você pratica o hábito nesse momento ideal, algo interessante acontece. A sua percepção espiritual se amplia. Você começa a enxergar movimentos que antes passavam despercebidos. A intuição se fortalece, a sensibilidade aumenta e a presença de Deus se torna mais evidente, não por algo extraordinário, mas porque você finalmente está atento.
Esse é o segredo final dessa parte. O hábito não apenas prepara o coração para receber, mas também prepara os olhos para reconhecer aquilo que Deus já estava enviando. Às vezes, a bênção não demora, é a nossa percepção que chega atrasada. Esse hábito corrige isso. E antes de seguirmos para a próxima revelação, que vai aprofundar ainda mais o impacto desse hábito, eu preciso te pedir algo importante. Deixe o like, se inscreva e ative as notificações, porque isso faz com que mais pessoas descubram essa mensagem e recebam o que Deus pode fazer na vida delas. Quando começamos a analisar tudo o que aconteceu com essas 540 pessoas, um padrão surpreendente apareceu. Elas não apenas receberam respostas rápidas, mas começaram a perceber mudanças internas profundas que antecederam essas respostas. É como se Deus tivesse preparado o coração antes de preparar a bênção. E isso revela algo essencial sobre esse hábito. Ele não age apenas na circunstância, ele age primeiro na identidade. Muitos testemunharam que, depois de uma semana praticando esse hábito, não se sentiam mais como pessoas desesperadas buscando uma intervenção urgente, mas como filhos e filhas que entendiam que Deus já estava cuidando de tudo. Essa mudança de identidade é poderosa, porque quando você se posiciona como filho, a forma como você ora muda, a forma como você espera muda e a forma como você recebe muda completamente. Esse hábito devolve ao coração aquilo que o tempo, as frustrações e as decepções espirituais tentaram apagar. A confiança de que Deus se importa com detalhes, pequenos e grandes. Ele reacende uma segurança que não depende de circunstâncias favoráveis, mas do caráter imutável de Deus. E é por isso que tantos testemunhos envolveram frases como: "Eu não estava mais ansioso", "Eu senti uma certeza que não fazia sentido", ou "Eu parei de ter medo do futuro". Essa estabilidade emocional e espiritual é muitas vezes a porta de entrada para a bênção, porque Deus não quer apenas te entregar algo, Ele quer te preparar para sustentar o que vai entregar. O hábito faz exatamente isso. Constrói bases internas para que a bênção não apenas chegue, mas permaneça. E agora que você entende essa camada mais profunda do processo, está pronto para descobrir o próximo ponto, que revela por que esse hábito não funciona para todo mundo e como garantir que funcione para você. O motivo pelo qual esse hábito não funciona em todos é simples, mas crucial. Algumas pessoas querem o resultado, mas não querem o realinhamento. Elas praticam o hábito como se fosse uma técnica, uma fórmula, algo mecânico. Mas esse hábito só gera transformação quando é feito com disposição genuína. Deus não responde ao movimento vazio, Ele responde ao coração entregue. É por isso que muitas das 30.540 pessoas relataram que nos primeiros dias algo dentro delas resistiu. Não era preguiça, não era falta de fé, era o desconforto natural de sair de um padrão espiritual antigo. Mas quando insistiram, quando permaneceram, quando empurraram essa primeira barreira interna, a prática se tornou natural. E foi exatamente nesse ponto que a bênção começou a se mover. Esse hábito funciona porque cria um ambiente interno onde Deus pode agir sem competição, sem barulho, sem distração. É como limpar uma mesa antes de servir uma refeição. Não é a comida que muda, é o espaço onde ela será colocada. Deus sempre quis te entregar algo, mas o espaço precisava ser preparado. Muitas pessoas, ao praticarem o hábito de forma consistente, afirmaram ter percebido algo que nunca tinham notado: a presença de Deus em detalhes pequenos, cotidianos, quase invisíveis. Esse reconhecimento é uma das provas mais claras de que o hábito está funcionando, porque onde há sensibilidade espiritual, há movimento do céu. Nos próximos blocos, vou te revelar a etapa final, o motivo profundo pelo qual esse hábito desbloqueia bênçãos em tão pouco tempo e como você pode aplicá-lo de forma que ele faça parte da sua vida, não apenas de uma semana. O verdadeiro motivo pelo qual esse hábito desbloqueia bênçãos tão rapidamente está ligado a um princípio espiritual extremamente poderoso.
Quando você muda o ambiente interno, Deus muda o ambiente externo. Essa é a essência do que aconteceu com as 30.540 pessoas. Elas não manipularam Deus, não fizeram barganha, não pressionaram o céu. Elas apenas ajustaram o coração ao ponto em que Deus sempre desejou encontrar. E quando Deus encontra um coração ajustado, Ele libera aquilo que estava retido por falta de espaço. Esse hábito criou exatamente esse espaço, um espaço limpo, silencioso, entregue. E quando esse espaço se forma, Deus age com liberdade. Ele move peças que estavam travadas, abre portas que pareciam seladas, realinha conversas, muda diagnósticos, toca corações, restaura caminhos, porque Deus nunca teve dificuldade em agir. O único obstáculo, muitas vezes, é o coração fechado. E esse hábito, dia após dia, remove camadas que o tempo colocou: medo, dúvida, pressa, controle, incredulidade. Ele vai limpando a alma como quem abre as janelas de uma casa fechada há anos. E quando a luz entra, tudo que antes estava escondido começa a se transformar. O mais impressionante é que esse hábito não exige perfeição. Você não precisa ser alguém super espiritual, nem cheio de conhecimento bíblico. Precisa apenas estar disposto a repetir diariamente um gesto simples que espiritualmente tem impacto profundo. E antes de te mostrar como aplicar esse hábito de maneira prática, você precisa entender que ele não foi feito para ser usado uma única vez. Ele foi projetado para ser um estilo de vida, e é isso que torna a sua eficácia tão constante. Transformar esse hábito em estilo de vida significa compreender que ele não é um atalho para milagres, mas um caminho para maturidade espiritual. Ele devolve ao coração o exercício diário de se lembrar de quem Deus é, do que Ele já fez e do que Ele ainda pode fazer. É essa constância que constrói fé sólida, fé que suporta tempestades, fé que enxerga antes de ver. Quando você integra esse hábito ao seu cotidiano, não se trata mais de esperar uma bênção urgente, trata-se de caminhar com Deus em sintonia diária. E é nesse tipo de caminhada que os maiores milagres acontecem, não porque você os exige, mas porque você está pronto para recebê-los quando Deus decide enviá-los. O hábito te prepara, te molda, te fortalece. As pessoas que mais testemunharam mudanças não eram as que buscavam resultados imediatos, mas as que decidiram permanecer, mesmo quando não sentiam nada no começo. Permanecer é o segredo, porque Deus age no terreno da constância, não da impulsividade. E quanto mais você permanece, mais seu coração se torna terreno fértil para o extraordinário. Se você deseja viver essa transformação, comece hoje mesmo. Não espere sentir algo, não espere ter um grande momento emocional. Apenas comece. Repita o hábito amanhã, depois no dia seguinte, e assim por diante. Quando você perceber, Deus já terá movido tantas peças na sua vida que será impossível não reconhecer o que Ele fez. E lembre-se, a bênção que você busca pode estar muito mais próxima do que parece. Às vezes, ela só está esperando que o seu coração encontre o lugar certo. E agora, você já sabe exatamente como chegar lá.